Fala galerinha, beleza? Estamos aqui com mais uma aula do curso de JavaScript. Vamos lá! Na última aula, a gente viu um pouco sobre variáveis e aqui a gente vai introduzir as restantes. Então, a gente falou um pouco sobre var, const e let, mas não falamos ainda a diferença entre elas. A gente sabe que elas existem e aprendemos aqui como atribuir os valores a uma variável, como declarar uma variável em si. Vamos tentar entender aqui quais são as diferenças entre elas. Eu vou deixar aqui comentado para a gente ir entendendo devagar. Então, var, ele é global. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o var ele é global. Segunda coisa, let, ele é alterável. E, por último, const, ele não pode ser alterado. Beleza, vamos entender primeiro o que significa uma variável ser global. No JavaScript, a gente tem um escopo de bloco. O que isso significa? Toda vez que a gente cria alguma condição, que a gente cria um evento de loop ali dentro, que a gente vai ver mais para frente, a gente tem um escopo, onde alguma coisa deveria funcionar só ali dentro. Então, vou dar um exemplo de um escopo bem simples aqui, que é basicamente abrir e fechar chaves. Então, vamos entender que isso aqui é um escopo de bloco. Como o var ele é global, se eu crio uma variável aqui dentro, então eu vou criar aqui, ó, var uma variável. E aí eu dou um valor para ela, por exemplo, de 3, ela está dentro de um escopo, beleza? Primeira coisa. Ah, uma dica muito importante. Se você for criar uma variável com nome composto, nunca coloque um espaço entre elas. Então nunca faça tipo uma variável. Isso que vai dar super errado, beleza? Sempre deixa junto. Recomendo muito utilizar o padrão camel case. Então, o camel case é quando você começa com uma palavra minúscula e a segunda palavra que vier, né, quando for composto, você começa ela com a primeira letra em maiúsculo. Esse aqui é o padrão camel case. Então, quando você estiver programando em JavaScript, recomendo muito esse tipo, beleza? Então, vamos entender aqui. O que significa o var ser global? Vamos fazer esse teste com console.log. Então, console.log, uma variável. Vou imprimir ele aqui, ele vai funcionar. Eu vou imprimir ele fora do escopo de bloco. Então, ele está fora agora entre as chaves, tá vendo? Ó, tudo que tiver dentro das chaves é o bloco, é o escopo ali do bloco, beleza? O que tiver por fora não faz parte. Vou salvar. Ó, note que o valor 3 ele foi impresso tanto lá dentro, que é essa console log, e lá fora também, que é esse console log. O var ele é muito parecido com o let. Por quê? Se eu chegar aqui fora agora e pegar a variável chamada uma variável e atribuir, por exemplo, o valor 4 para ela, olha que legal. Primeiramente, ele imprimiu o número 3 e depois ele foi lá e imprimiu o número 4 porque eu mudei o valor dele. Então, quando eu quiser mudar o valor de uma variável, se ela puder, então a gente vai entender isso, eu posso simplesmente vir aqui, ó, sem o var agora, porque ela já existe, essa palavra, uma variável. Eu só vou lá e atribuo o número 4 para ela. Então, note que ele foi lá e alterou. Legal. Ah, mas então qual que é a diferença entre o var e o let? Você acabou de falar que o let ele é alterável. A diferença é que o let ele não é global quando se trata de escopo de bloco. Vamos entender isso. Então, eu vou criar aqui, ó, let, uma variável let agora. Ó, variáveis não podem ter o mesmo nome. Então, por isso que eu coloquei aqui uma variável let agora. Mudei o nome dela. Beleza? Porque eu estou declarando uma nova variável. E aqui eu vou colocar o número 5. Beleza? Vou imprimir o número 5 aqui dentro. E eu vou colocar um aqui fora também. Olha o que vai acontecer. Pum! Deu erro. Mas será onde que deu erro, será? Vamos subir aqui um pouquinho. Primeiro ele foi lá, imprimiu 3. Cara, show de bola. Imprimiu 3, normal. Depois ele foi lá e imprimiu 5. O 5 é o valor da minha uma variável let. Show de bola? Depois ele foi lá e imprimiu o número 4, que é uma variável. Nice também. E depois ele tentou imprimir uma variável let. E aí ele me deu um erro. Falou assim, ó, cara, uma variável let, ela não está definida. Por que ela não está definida? Você está falando assim, cara, ela está aqui dentro, ó. Como que ela não está definida? E essa é a diferença entre o var e o let. O let, ele só vai funcionar dentro do escopo de bloco que ele foi criado. Ou seja, essa uma variável let, ela só vai funcionar dentro dessas chaves, apenas dentro dessas chaves, beleza? Fora dela, igual eu tentei imprimi-la aqui, ela causou erro, porque ela não está mais dentro daquele bloco de escopo.
Então esses são as duas primeiras diferenças entre o VAR e o LET. Beleza? Então sempre o conselho que eu dou, se você perguntar, Tsunode, qual dos dois eu devo usar? Use sempre LET ao invés de VAR. VAR, ele é antigo, ele já está sendo depreciado, em aspas, porque muita gente já não usa. E assim, o LET, ele foi criado para combater esse problema que o VAR tem de funcionar em vários escopos. Porque isso em código muito grande, ele começava a dar muito problema porque você não sabia se já existia, se tinha que declarar ou tudo mais. E aí muita gente tinha problema. Então o ECMAScript chegou, criou o LET para acabar exatamente com esse problema que a gente tinha no VAR. Então o aconselho que eu dou, nunca utilize VAR. Cara, faz muito tempo que eu não vejo um código utilizando VAR. Então não faça isso. Aqui eu introduzi, obviamente, para a gente ter contexto. Mas não vamos usar esse aqui. Então, não vamos usar esse. Se algum dia você vê algum código meu com VAR, cara, pode falar. Pode comentar, falar assim, ó, você falou que não era pra usar. Só que você nunca vai comentar, porque eu nunca vou ter um código usando VAR. Sério. Beleza? E pra finalizar, o const. O que é o const? O const, ele vem ali de constante, então ele nunca vai ser alterado. Beleza? Vamos dar um exemplo. Vou criar aqui um const. Novamente, tenho que dar um novo nome para ela. Então, vou criar aqui uma variável const. Beleza? E o const, ó, como padrão, eu preciso atribuir um valor para ele. Beleza? Eu preciso atribuir. Ó, declarações const devem ser inicializadas. Então, eu preciso colocar algum valor para ela, senão não funciona. Então, eu vou colocar aqui um valor. Vou colocar um texto agora. Escrever aqui, ó, minha const. Beleza? E eu vou imprimir. A única que funciona global é o var. Então aqui eu não vou nem tentar imprimir lá fora que já vai dar erro. Porque ele está fora do escopo, beleza? Eu vou imprimir ela aqui dentro. Então vou colocar aqui ó, uma variável const. E a gente vai ver que vai funcionar. Tenho que apagar isso aqui ó, para tirar o erro. Ó, minha const funcionou. Beleza? Show de bola. E aí, se eu tentar, por exemplo, pegar uma variável const e colocar um outro valor dela. Então vou colocar aqui ó, outro valor. Estou alterando o que está dentro dela. O que, que acontece? Ela vai dar erro. Porque a constante, ela foi criada para não ser alterada. Então é quando eu tenho alguma coisa ali que eu tenho certeza que ela não vai ser alterada, eu vou lá e crio em const. E aí se eu tentar, por exemplo, atribuir algum novo valor para ela, ela vai causar um erro. Beleza? Agora você está me perguntando, Tsunode, qual que eu devo usar? Const ou let? E aqui vai uma dica muito boa de mercado para você sempre utilizar. Sempre crie suas variáveis utilizando const. Sempre. Isso aqui é muito, mas muito recomendado. Sempre crie suas variáveis utilizando const. Se você estiver desenvolvendo e sentir a necessidade de alterar aquela variável, ou seja, atribuir um novo valor para ela, aí sim você vai lá e muda ela para let. Mas enquanto você não estiver alterando ela, sempre crie elas usando const. Beleza? Essa é a dica final. Então a gente entendeu qual que é a diferença. A var ela vai funcionar de forma global dentro de blocos, né? Escopo de blocos. A gente vai ver outros tipos de escopo de blocos que a gente tem no JavaScript. Esse aqui, na verdade, a gente nunca vai utilizar, mas é só para a gente entender o que era um escopo e tudo mais. A gente vai ver uns escopos como for, como if, como arm functions. Então vai ser bem legal para a gente entender quando que o let ali ele vai funcionar só em um determinado lugar. Beleza? A gente entendeu que o let ele é um valor que pode ser alterado e funciona só dentro do escopo de bloco. E o const a gente entendeu que ele só funciona dentro do escopo de bloco também, mas ele é um valor que nunca deve ser alterado. Beleza? Essa era a aula de hoje. Fechamos aqui com chave de ouro, mas já deixa o seu like aí, compartilha com a galera e já comenta também sobre o que você gostou dessa aula. Valeu, valeu e até a próxima.